Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Essa é a conversa, o pé do rádio. Esse que vos fala é Rubem Gonzalez, esse é o nosso portal, esse é o nosso canal. É daqui que a gente se espalha por aí, chega no seu ouvido e a gente vai com a conversa ao pé do rádio, aquela que eu prometi todos os dias às 12h30, exatamente, falando sobre o processo eleitoral. Esse é o essa quarta conversa ao pé do rádio sobre o assunto. Falei sobre os três principais postulantes à presidência, começando pelo Ciro Gomes, passei pelo Lula, fui para o Bolsonaro e agora venho ao processo eleitoral brasileiro. Ao processo eleitoral brasileiro, que é uma situação delicadíssima nesse momento onde parece que todos lutam pela democracia, mas isso aí a gente vai abordar agora na conversa ao pé do rádio, numa boa, tranquilo, de voz serena, sem socar a mesa, sem nada. Isso é para live, isso não é para a conversa ao pé do rádio. Conversa ao pé do rádio é reflexão. Então é o seguinte, primeiro eu vou pedir para você se inscrever no canal, seja membro, faça parte, tem um Pix lá, você doa alguns bilhões de dólares, alguns trilhões, alguns milhões de bitcoins que você tem aí, a gente sabe que é moeda do crime, da bandidagem, mas está legalizado, está aceito pelo laticínio, o laticínio comum de quem manda no planeta, aí é só fingir que não é crime e está tudo bom, não tem problema. Então, gente, façam isso, se inscrevam no canal, aqui e no portal Rubem Gonzalez. Tem corte aqui, tem corte lá. O programa de ontem foi sobre Zelensky, sobre o patife do Zelensky. Enquanto o povo morre, ele serve de boneco para tudo isso aí. Tá bom? Então, vamos ao tema. Bem, o tema hoje é essas eleições de 2022. As eleições mais importantes do planeta, mesmo você achando que não. A Ucrânia já era, a Ucrânia foi para o barro, foi para a vala. A Ucrânia que seria o grande empecilho, o caminho para destruir a Rússia e começar a destruir, erodir o poder da China no mundo, promovido pelo Deep State americano, que você não sabe aonde é Europa, onde é Inglaterra, onde é Estados Unidos, mas esse Deep State foi por água abaixo, com o Putin abrindo a jogada e praticamente colocando em 3 movimentos todo o Ocidente em xeque. Deu o famoso xeque pastor. É isso aí. Quem é do ramo sabe. Putin deixa a Europa e os Estados Unidos de joelho. Humilha o mundo. Uma simples e pobre nação, porque financeiramente a Rússia é um país pobre, tem um PIB que corresponde praticamente a 10% do PIB americano e colocou o Ocidente inteiro, inclusive os Estados Unidos, de joelhos, de rodilhas, como diria meu amigo Lourenço Carrasco. E aqui nós vamos analisar esse movimento bestial que existe em torno da democracia brasileira, essa farsa, esse grande produto americano de dominação de nações pobres, paupérrimas ou ajoelhadas e vendidas, com as suas elites vendidas. O povo não se vende, o povo não se rende, nem daqui nem de país nenhum. Mas o que eles fazem é dominar os meios de comunicação com a mídia OTAN e agora nós somos bombardeados. Existem em tudo e qualquer lugar pedidos, clemências pela democracia. Até dentro da minha família eu escuto isso. Todo mundo está preocupado com a democracia. Ora, não sou defensor do Bolsonaro, não sou eleitor do Bolsonaro. Sabe por que eu começo a simpatizar com o Bolsonaro? Por um único motivo. É tanto ódio contra ele que ele deve ter alguma coisa de bom. Porque é tanta mentira, tanta ilação. O Bolsonaro é antidemocrático. Aonde o Bolsonaro foi antidemocrático em algum momento? Aceitou todos os arbítrios da justiça. Agora, por último, eu vejo o Celso de Mello chamando o Bolsonaro de medíocre em público.
Celso de Mello, o homem que uma semana antes de se aposentar soltou um narcotraficante e que tinha um avião esperando por ele com os motores ligados na beira da pista e fugiu para outro país, para local incerto e não sabido, graças a um ato dele. Esse homem tem moral para vir a público falar de alguém. Democracia é o que permitiu ele fazer isso. Democracia é o sistema ou regime criado por eles, aonde ele sai incólume desse processo, quando deveria, no mínimo, estar respondendo, estar com todos os seus direitos suspensos e respondendo a alguma coisa, porque é impossível você criar um plano de fuga sem saber que você vai ser solto. Mas é claro que já se sabia. Como? Não sei. Pergunta para eles. A democracia explica. E aqui nós temos agora o grande problema. O Bolsonaro se tornou um inimigo da democracia porque quer transparência nas urnas. Você imagina uma votação no seu clube, no seu bairro, em qualquer lugar. Junta 20 pessoas e vamos fazer uma votação. O time de futebol da rua. O time de futebol da rua, entre amigos, vizinhos, parentes, o caramba, todo mundo que participa, vamos dizer que é um time de futebol tradicional. Tem 50 pessoas ali com direito a voto. E a gente vai escolher quem vai ser o próximo presidente dessa máquina de tomar dinheiro. Da gente, né? Porque todo clube de esquina, todo negócio, a gente só tem prejuízo. A gente tira do bolso para colocar. Mas tudo bem. Vamos dizer que Chiquinho e Francisquinho são candidatos a esse simples 50 votos. E a gente chamou o seu Zé, que é o mais velho, mais antigo. O seu Zé vai presidir a votação. Ótimo. A votação vai ser no bar da esquina, onde todo mundo, depois do jogo e antes do jogo bebe para se aquecer e depois do jogo para comemorar ou reclamar do juiz. Se bem que time da casa no Rio de Janeiro, pelo menos, não perde. Não pode perder, tá? A gente troca o juiz, faz qualquer coisa, mas tudo bem. Então, Chiquinho e Francisquinho são candidatos e seu Zé é que vai fazer a votação. E todos os 50 pessoas que têm direito a voto ali vão lá e votam. Vamos contar os votos? Vamos. O seu Zé vai para o banheiro, volta com uma relação e fala assim, olha só, o Francisquinho ganhou de você, Chiquinho. Tá bom, mas quem foi que viu os votos? Não, eu contei os votos lá dentro. E, por segurança, dei descarga nos votos. O que o Bolsonaro está propondo é que alguém, 2 pessoas pelo menos, vão ao banheiro também para acompanhar a soma dos votos. É pedir muito? É pedir algo demais? Só está pedindo uma via a mais, é só colocar. Mas isso daí está afetando a democracia. Não, isso não está afetando a democracia. Está afetando a fraude. Isso fere de morte qualquer processo de fraude. Porque a partir do momento em que, se não me engano, em 2014 foi aprovado o voto impresso no Brasil concomitantemente ao uso da urna eletrônica, é uma urna eletrônica com voto, onde você não leva recibo. Já inventaram de tudo. Inventaram que é para o miliciano, para o narcotraficante, para o bandido conferir. Não, não é nada disso. Você simplesmente vota no seu candidato e sai uma tarjeta com o nome dele. Aqueles votos que você fez, impressos, você fala assim, confirma, foi isso que eu fiz mesmo? Eu votei em Zé, Chulé e Mané? Votei Zé, Chulé, Mané. Então, confirma. E imediatamente vai para a urna aquele voto, junto que vai para a memória eletrônica. Depois você por uma auditoria fácil. Os números de votos que tem ali físicos em papel impresso, são os mesmos que devem estar na máquina. Aonde a democracia está afetada por isso? Outra coisa, por que é que a empresa que faz a totalização... Por que o TRE não faz a própria totalização dos votos? Precisa apenas de um 286, não estamos falando de computador de uma geração, estou falando de um 286, lá de 1988, quando foi feita a Constituição Brasileira. Em 88, pegar um computador daquele, com 500 megabytes de memória, não precisa mais do que isso, não precisa ter 1 giga de memória. Tá? Então é o seguinte, pegar aquilo ali e somar as urnas. Precisa de mais do que isso? Não, não precisa de mais do que isso. Mas nós fazemos a totalização pela Oracle, porque
A Oracle foi comprada porque a Oracle é a única que tem o sistema Oracle. A inexibilidade é a mesma coisa. Olha, precisamos comprar um Volkswagen Passat. Vamos comprar de quem? Ora, vamos comprar da Volkswagen. Por quê? Ora, só a Volkswagen tem o Volkswagen Passat. Tanto é que o nome se chama Volkswagen Passat. Vocês entenderam? É assim que foi adquirido o processo da Oracle, o oratório, tá? O oráculo de todo o processo. É ela que vai decidir quem é o próximo presidente do Brasil. O que ela falar está falado, porque você não tem como conferir, porque as urnas não são invioláveis. Tá? As urnas são impossíveis de serem auditadas, porque a partir do momento que você aperta a zerésima, acabou tudo. Você teria que pegar no voo da galinha, tipo, sai todo mundo de perto, pera aí que negócio. Mas o grande problema não está nem nas urnas, porque nesse problema, o problema é a totalização, que não é feita no Brasil. E aí aparecem fenômenos como o Boulos, que não teve votos em São Paulo para presidente da República, sendo o candidato da história do PSOL, que sempre foram candidatos anêmicos, ter o pior desempenho da história dos candidatos do PSOL. Mas mesmo assim, ele vira um fenômeno de votos e chega em segundo. Chega em segundo para ir ao segundo turno e para perder. É claro, você não vai querer que aquilo vá ganhar de alguém. Não tem como, porque você anda pelas ruas de São Paulo e cadê os eleitores dele? Não existem. O Márcio França foi alijado do processo, aonde tinha sido o último candidato, até dentro da lógica política, da análise política simples, o Márcio França ganharia fácil. Por quê? O Márcio França tinha ganho do Dória, na capital, não houve nenhum tipo de escândalo, nome em nada, continuou como nome quente, e o Covas em franco declínio, e o Boulos inexistente. De uma hora para outra, o Boulos vira um fenômeno. O povo de São Paulo quer Boulos. Você andava na rua, você vota em Boulos, Deus me livre. Você vota em Boulos, Deus me livre. Vamos votar no Boulos, Nossa Senhora. Paulista não quer ver PSOL nem pintado a ouro, mas conseguiram fazer a grande fraude e colocaram no segundo turno para quebrar para o Covas, que já estava condenado à morte, graças ou em virtude de um câncer, e assim aconteceu aquilo ali. Como acontecem outras coisas estranhas pelo Brasil afora, parada de horas na apuração e de uma hora para outra volta tudo. O importante é que é tudo totalizado lá fora. E aqui há uma defesa escarniçada do TSE, da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral que eu falei que só não é jabuticaba porque a Finlândia também tem. Então a gente pode fazer um salmão ao molho de jabuticaba. São os únicos 2 países do planeta que têm uma justiça eleitoral. A nossa aqui é uma maravilha, é um maná, é uma benesse, é um cabide de empregos. O Brasil tão rico, né? São funcionários requisitados da prefeitura, que se equivalem a funcionários do judiciário, que recebem gratificação. São juízes que recebem em dobro tudo, tempo de serviço, salário. Aqui, se tu pegar um PM e botar para trabalhar em 2 batalhões, ele vai se fuder em 2 batalhões. Se você pegar um juiz que ganha 50, 60, 100 mil por mês, você bota ele para trabalhar no TRE, ele ganha 2 salários, ele tem férias dobradas, conta tempo em dobro para tudo. Uma maravilha, uma benesse dentro dessa lacrolândia jurídica que é o Brasil. Mas é o Bolsonaro e os militares pedindo transparência que estão afetando efetivamente a democracia brasileira. A democracia brasileira, na realidade, é a democracia SA, é a democracia, é a grande empresa, é o projeto democracia no mundo. Os Estados Unidos criaram ele. Os últimos 3 meses, quase todo mundo dos Estados Unidos esteve aqui, botando ordem, começando pela Vitória Nuland e acabando agora no secretário de Defesa, que veio aqui dar palpite. O mais hilário de tudo é que ninguém para botar o dedo, falta um Rubão, né, nessa grande mídia para ser chamado ali e falar assim: mestre, você é o secretário de Defesa dos Estados Unidos? Você veio falar aqui o quê? Que
os militares não devem se meter em processos eleitorais. Beleza, e por que você está se metendo? Porque o que você está falando aí é se meter. Você não pode se meter lá e você veio meter aqui? Por que você não vai para a casa do caralho, para a puta que o pariu? Desculpem essas duas últimas, porque isso daqui é uma análise fria, calma, sensata, mas eu tenho brios. Tem limite para tudo. E o limite foi alcançado aí. O cara vem aqui de forma lacônica, rindo da cara da gente, dizer que nos Estados Unidos há um respeito à sociedade civil. E quem deve cuidar das eleições são os civis. E ele, como militar, está dando essa opinião. Ora, vá para o inferno, vá para o diabo que o carregue, tá? Que o capeta o leve para um lugar seguro, que vá para a frente de batalha. Vai lá para a Rússia, filho. Vai lá encarar na Ucrânia, onde vocês estão sendo humilhados, aonde o Putin está tripudiando de vocês, aonde vocês estão sendo ridicularizados, aonde vocês estão passando vergonha. Vocês gastam por ano o PIB da Rússia em defesa e vocês apanham deles, vocês vivem com o rabo entre as pernas. Vá cuidar do que você deve cuidar. O que você deve cuidar? Você deve cuidar disso aí, de segurança pública dos Estados Unidos, de segurança internacional. Vá cuidar da sua vida. Larguem, vão cuidar dos seus problemas. Os Estados Unidos estão em recessão técnica, foi anunciada hoje. E a gente é obrigado a aturar essa gente se metendo. Junto com quem? Com Febraban, com banqueiros, com associação de arapongas com CPF publicado em diário oficial. É ridículo, é tétrico, é patético você ver os espiões brasileiros nomeados em diário oficial e fazendo concurso. Isso não existe em lugar nenhum no mundo, só no Brasil. E essas patetas se juntam a outros. E ontem, para piorar, veio lá o presidente do Supremo Tribunal Militar, igual um lacaio, né? Lambeu o saco do secretário de Defesa americano, dizendo que militares não têm que se meter. Mas os militares não estão se metendo. Eles estão fazendo o papel de regulador da sociedade civil brasileira, que não se vê representada em lugar nenhum. Juiz não representa o povo brasileiro, até porque não é eleito. Juiz não é eleito, o militar também não é eleito. Então, ótimo, ótimo. Uns que não são eleitos fiscalizam outros que não são eleitos. Ótimo. Pelo menos o comandante em chefe das Forças Armadas é eleito. O comandante em chefe do judiciário não é eleito, é escolhido politicamente, em acordos e conluios políticos, de maneira nebulosa, em acordos palacianos, onde pessoas que nunca foram togadas, nem advogados precisam ser, podem ser nomeados para a mais alta corte do país. Esse é o grande processo. E essas pessoas, simplesmente em rodízio, também são presidentes do TSE, porque a eles lhe cabe o direito de mandar no país. E você é obrigado a aceitar alienígenas aqui, tudo em nome... O Bolsonaro também tem culpa, porque vive de calças arriadas para os Estados Unidos. Quer as benesses dos BRICS, mas ao mesmo tempo quer viver com os fundilhos levantados para os Estados Unidos. Pior que ele, só o Lula. Mais vergonhoso que ele, só o Lula. Ou o Ciro, que se cala e finge que de nada, porque a cada 4 palavras que o Ciro fala, uma é Harvard também. Uma fábrica de tolos, uma fábrica de idiotas, exatamente calcado para o terceiro mundo. O grande produto final deles somos nós, os tolos. Então estamos aí, em cima de urnas totalmente inseguras, de uma decisão que no final das contas vai ser feita aí. O seu Zé vai para o banheiro com a urna e vai voltar com um resultado e nós vamos ser obrigados a aceitar, porque tudo em nome da democracia. Democracia é essa que eu e o professor Lourenço Carrasco vamos conversar sobre ela hoje. Não percam, hoje não é só uma live, hoje é uma aula. É uma aula. O horário eu vou definir agora, porque hoje eu não quero bater de frente com um jogo de futebol. Estamos precisando de uma audiência um pouquinho maior, tá bom? Até mais tarde, se Deus quiser. E as urnas são isso aí, urnas políticas, eleitorais, funerárias. Que Deus tenha piedade de nós.
Fui!